caro irmão, bem-vindo a esse nosso momento de reflexão bíblica nesse dia 1º de maio de 2021, dia feriado dedicado ao trabalho, um feriado civil que nasceu no século XIX e ele veio para ficar. Veio para ficar porque talvez nunca houve tanta crise de trabalho, de sustentação, de espaço para realizar a vocação profissional, como nesse contexto de pandemia. Muitas e muitas pessoas, irmãs e irmãos, perderam o seu espaço de sustento com o seu trabalho. E muitas famílias, com isso, entraram na pobreza extrema. Vamos invocar São José, padroeiro desses trabalhadores e trabalhadoras, para que o mais rápido possível estas famílias possam voltar a ter o seu sustento com o trabalho de seus pais, suas mães ou seus membros todos. Rezemos então para que São José, o carpinteiro, possa prover ou abrir portas novas para esse mundo do trabalho e especialmente para essa juventude que se prepara para encontrar um campo de trabalho e muitas vezes as dificuldades se tornam maiores do que as imaginadas. Para a nossa reflexão bíblica, escolhemos a primeira leitura, tirada do capítulo 13, versículos 44 a 52, do livro dos Atos dos Apóstolos. Para entendermos bem esta mensagem de hoje do texto dos Atos, precisamos ler o começo do capítulo 13, onde vemos que Paulo e Barnabé, deixando Chipre, eles vão entrar na Ásia. E eles chegam a Antioquia da Pisídia, seria a região da Capadócia hoje, na Turquia. Eles chegam e Paulo aplica já no começo da sua missão um método que vai seguir a vida toda dele. Em qualquer cidade, em primeiro lugar, ele visita as sinagogas. Paulo tinha certeza de que os seus irmãos judeus, que tinham tido a revelação das Escrituras, os profetas, os patriarcas, os mensageiros, antes de Jesus, seriam os primeiros destinatários da Boa Nova do Evangelho. Então dirigia-se sempre à sinagoga. E depois dirigia-se aos pagãos. O que nós observamos a partir do texto de hoje da nossa reflexão é que, de fato, os judeus se dividiam. Uma grande parte, não obstante conhecesse a revelação, as profecias e toda a expectativa de um messianismo novo, muitos deles se fechavam. Enquanto que os pagãos estavam muito mais abertos à acolhida do Evangelho da Boa Nova. Nesse contexto de reflexão, é importante que possamos trazer essa mensagem para o dia de hoje e pensar quantas vezes a ortodoxia, o dogmatismo, o radicalismo religioso, que muitas vezes é falso, impede de levar aos outros a boa nova, a novidade, a integração, a acolhida, a mensagem do próprio Cristo. Esse exemplo de Paulo deve valer ainda hoje, quando nós precisamos, nos campos da pastoral, não apenas olhar para dentro, para aqueles que frequentam as igrejas, mas olhar para fora. Olhar para as periferias, olhar para os lugares de margem, para os lugares onde muitas vezes o Evangelho ainda não chegou, não obstante não estando longe dos nossos pés ou das nossas igrejas. Aquilo que o Papa Francisco insiste em termos uma igreja em saída, aprender de Paulo e de seus companheiros, levar o Evangelho e a Boa Nova aos que já têm alguma noção, mas especialmente àqueles que nunca ouviram falar e, ao ouvirem falar, acreditam mais rapidamente do que aqueles que aparentemente deveriam crer. Dentro desta dinâmica, entendemos que
o Evangelho precisa ser levado a todas as criaturas, porque o Evangelho não tem raça, não tem cor, não tem língua, não tem fronteiras. É aquilo que Paulo expressa muito bem na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, quando diz que em Jesus Cristo todas as diferenças caem. Então, que nesse dia do trabalho possamos de fato levar o Evangelho a toda criatura, possamos suplicar a São José para que o trabalho do evangelizador seja corajoso e que o trabalho das mãos sustente nossos lares e nossos irmãos e irmãs.